Lakers da zoeira. Alex, cabeça branca, o Andrei, o Thiago. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos canais Lakers da Zoeira. Para quem não me conhece, meu nome é Andrei, sou aqui comentarista dos jogos de NBA e nos quadros de NFL, sou co-host, né, eu que comando aqui a parte de futebol americano. No vídeo de hoje, sim, estamos a poucos dias do início da temporada 22-23 da NFL, estou um pouco tanto hypado aí para essa temporada, por algumas coisas que aconteceram aí na off-season, que eu já comentei de todas as outras divisões, né, como também é o início dos jogos, né? É muito bom a gente ter o futebol americano de volta. É um esporte que eu gosto bastante, que eu assisto muito, que eu consumo muito conteúdo, mesmo fora da schedule aí, né? Mesmo fora da temporada. Como vocês sabem, né, esse vídeo de previsões aqui são opiniões minhas, né? Do que eu notei de mais importante, do que eu vi que foi mais, talvez seja mais impactante durante a temporada dos times. Eu fiz de todas as divisões, só tá faltando uma e hoje faremos a preview dela aqui, tá? De uma forma aí um pouco tanto mais minuciosa por alguns motivos, né? Porque a gente tem alguns torcedores dos Giants aqui no canal, torcedores dos Cowboys, assim como temos dos Patriots, assim como temos de outros times também. Mas essa aqui eu deixei por último, né? Tracei um plano, acabei tendo que mudar no meio do caminho, mas foi muito legal, foi bem interessante, né? E durante a temporada, já avisando aos senhores, né, que faremos aí reviews semanais do que aconteceu no final de semana aí, né, das 17 temporadas, mais os playoffs, o Super Bowl, como a gente fez na temporada passada, tá? Para quem não está inscrito no canal, se inscreva, tanto aqui como lá no Lakers da Zoeira 2.0. Estamos aí também há poucos dias, podemos dizer, do início da temporada 22-23 da NBA, né? Vamos repercutir a temporada inteira do Lakers, falar de alguns times, Golden State, Boston Celtics. Então clique, se inscreva nos canais e ative o sininho para você também não perder nenhuma notificação, né? E para você que não conhece, né, esse formato meu que ele é novo, né? Eu meio que fiz agora e eu vou colocar o Tire Maker aqui na tela, né? O que é o Tire Maker? É um site aí que você consegue fazer rankings, né, de diversas coisas. Essas daqui são dos logos da NFL, não é de temporada, mas eu dei uma incrementada para ser de temporada aqui, como eu fiz nos outros vídeos. O que eu fiz? Coloquei primeiro, segundo, terceiro e quarto, lembrando que os dois primeiros, dependendo aí, né, do tanto de times da conferência que vão para os playoffs, eles têm a possibilidade de irem aos playoffs da mesma divisão, e eu acho que vai ser o caso dessa daqui também, na minha opinião. Vamos ver como que vai dar o andamento aí, tá? E pra gente não começar, vamos falar dos Cowboys, né? Eu vi muitos rankings aí, cara. Eu demorei um pouco mais para gravar esse vídeo, até porque eu vi, né? Eu dei uma olhada, né, de como que o pessoal tava colocando o ranking da NFC East, né, que é a Conferência Nacional, Divisão Leste, né? Porque muitas dúvidas entre quem seria o primeiro, talvez o Philadelphia ganhando a divisão, ou o Dallas Cowboys ainda mantendo essa hegemonia, mas eu ainda acho, pela profundidade de quarterback e pelo que a gente já tem lá, né, por uma secundária forte, que é a secundária do Cowboys, em proteção de passe, ali no meio também, acho que talvez o Cowboys leva essa. E falando do Cowboys, já deixo até falar deles aqui, né, começar abrindo falando do Cowboys, porque o Cowboys teve uma free agency um pouco tanto atípica, né? Muita gente saiu, como eu comentei nos outros times, né? Jogadores até chave, como é o caso da Amari Cooper, que foi lá pro Browns, né? O próprio Cedric Wilson, que foi pros Dolphins, que eu comentei aqui, né? Jogadores da defesa, o Leo Collins, né? Aliás, esse é da linha ofensiva, né? Leo Collins, que foi pro Bengals, o Corner Williams, né? Que é da linha ofensiva, foi pro Dolphins. Da defesa, a gente teve a saída do Keanu Neal, né? Que foi lá pro Buccaneers, que é safety. O próprio Greg The Legs Zuerlein, né? Foi pros Jets, como eu falei lá no primeiro vídeo, né? E são jogadores que até em alguns momentos são chaves, né? Eu falo em específico da Amari Cooper, que teve bastante papel na temporada passada. A gente teve o Leo Collins, que protegeu bastante aí o lado esquerdo, o Dak Prescott, né? Que estava vindo de lesão, né, naquela temporada, na temporada passada, no caso.
E assim, o que a gente tem desse time? É uma linha ofensiva um pouco fraca, sim, concordo. Teve sim alguns reforços que vieram do draft, como foi, por exemplo, o caso do Tyler Smith, offensive tackle lá de Tulsa, né, que foi draftado na primeira rodada. Não só ele, a gente teve também o Matt Waletsko, né, que veio lá de North Dakota. É um cara que tem bastante teto de crescimento, mas vai ter uma demora para chegar bem nesse elenco. Né, assim como outros jogadores, né, até reforçando a defesa. Ali teve um reforço bom para a id, né, para apressar o passe do quarterback, que é o Sam Williams, lá de Ole Miss, né, muito forte, extremamente abrupto, assim, em questão de tackles, né, ele tacleia bastante, né, ele chega rápido no quarterback, é muito atlético ele, apesar do tamanho, mas é um cara que vai chegar e vai dar um outro ar para esse pass rush do Cowboys, que é um pass rush que teve um pouquinho de problema na temporada passada, e a galera que veio, né, das trocas aí, né, a galera que chegou, que assinou contrato, a gente tem que destacar o Michael Gallup, que provavelmente deve ser o wide receiver mais acionado, se não um dos mais acionados, né? O James Washington também assinou um ano por lá. O Dalton Schultz recebeu a franchise tag, que é o Tyrande aí titular, mas outros jogadores chegaram, como foi o caso do Dante Fowler, né, que assinou um ano de contrato. Vai ser legal a gente ver o Dante Fowler por lá, é um linebacker bom, joga bem como inside, e é um jogador que vai ajudar bastante aí esse meio ali da secundária, né, em questão de proteção de passe, às vezes também está criando ali jogadores que vêm na corrida, inside, às vezes um pouco outside, e teve alguns outros jogadores que chegaram, como foi o caso do DeMarcus Lawrence, né, que assinou aí 3 anos com o time. Eu não lembro se ele já estava no elenco, cara, eu acho que já, isso eu tô confundindo ele com outro cara, porque tem outro cara muito parecido com ele, eu acho que ele já estava no elenco sim, eu tô confundindo, mas ele assinou 3 anos aqui com o time, né. Quem não estava no time era o Carlos Watkins, né, esse daí realmente chegou, veio aí, né, numa troca, né, eles assinaram o contrato com ele, né, e ele vai atuar ali provavelmente no lado direito, talvez, no lado esquerdo, não sei, vai ficar aí a critério do head coach, né, que era ex-Packers, que agora não vou lembrar o nome dele, ele tá sempre na minha cabeça aqui, infelizmente. Enfim, então assim, as únicas dúvidas que eu tenho é se o ataque vai conseguir pontuar bem, vai conseguir sair, né, dessas pressões que o Dak Prescott vai sofrer aí durante os jogos, porque a linha ofensiva realmente está fragilizada. Essa rapaziada que chegou do draft tem um tempo ainda para se acostumar com o time, para entrar ali nessa química, né, e arquivar todo o playbook para dentro, né. O Dak Prescott provavelmente vai ter uma temporada um pouco melhor que a temporada passada, já foi bem mesmo voltando de lesão, mas ele vai ter uma temporada aí um pouquinho melhor, né? Ele deve ter alguns números melhores, só que isso não descarta as derrotas, né? A schedule do Dallas tá um pouquinho complicada se a gente for olhar aqui em específico, né? A gente tem Denver, esse que foi na primeira da a gente tem Tampa Bay, Cincinnati, Nova York, Washington e Rams, né? São os 5 primeiros jogos, depois tem Filadélfia, Detroit e Chicago. Aí Detroit e Chicago são um pouquinho mais tranquilos, mas esses 6 primeiros jogos aqui, cara, eu não duvido, assim, vai depender muito de muita coisa, mas eu não duvido que fique um 2-4 aqui, cara. Um 2-4 aqui pro Cowboys. Não que a schedule do Philadelphia seja fácil, né? Que nem eu vou falar daqui a pouco, né? Mas tá um pouco mais suave em alguns aspectos. Tá um pouco mais suave, pelo menos os 6 primeiros jogos aqui tá bem mais tranquilo, dá para arrancar vitórias, né? E eu acho que o Cowboys ainda leva a divisão, porque os jogos em casa vão ser mais favorecidos, na minha opinião, né, vão ser mais favorecidos pro time. E eu acho que o Dak Prescott o Dak Prescott jogar melhor em casa, né? Então, eu vou falar dessa questão de quarterbacks para os outros times, mas basicamente com essas adições, eu fico com um pouco de dúvida, porque o Sid Lamb não é o cara mais saudável do mundo, o próprio Michael Gallup também não tem problema de lesão, né? Então, são jogadores que aí, jogando bem, são excelentes armas de recepção. O Ezekiel Elliott precisa voltar ao seu Ezekiel Elliott de outras temporadas, 2017, 2018, que tá um pouco sumido, jogou um pouco melhor no finalzinho da temporada passada, né, do meio da temporada pro final, mas a gente quer ver aquele Ezekiel Elliott de 100 jardas por jogo, e eu sei que é difícil, mas é possível para um running back do calibre dele, certo? Então, na minha opinião, 9-8 é pro Cowboys. Eu ia colocar 8-9, talvez o Philadelphia em primeiro, mas eu vejo que os jogos em casa realmente devem pesar a mais aí pro Cowboys. Vamos ver como é que vai ficar. Tenho muitas dúvidas, né? Mas é um time que, por nome, né? Por alguns talentos que a gente tem aqui, tanto na secundária quanto aí no ataque, né, são um time que tende a trazer bons resultados.
Falando em Philadelphia, como eu estava falando antes, o Philadelphia foi bom, né? O Philadelphia vem aí como contender para a divisão, né? Eu acho que é um time que já é um time até eu acho o time do Philadelphia legal, eu acho como está sendo feita a estratégia lá. Eu falo em questão de como o técnico, né, tá levando isso aí em parâmetros de por jogador e não por massa, né? É um projeto mais demorado, mas é um projeto que tende a dar bons resultados. Eu acho bem interessante isso, como ele está levando por lá, né? E o Nick Sirianni tem uma certa capacidade e já um certo, vamos dizer assim, apadrinhamento de jogadores mais novos, né? E o Jalen Hurts eu acho que não vai ter tanto problema assim, como a gente viu na temporada passada, ele com bastante propriedade, podendo correr as rotas, mesmo um pouco apertado, um pouco mais aberto, né? Então isso mostra que ele tem teto de crescimento, mesmo até inclusive fazendo progressão de passe, que é uma coisa que a gente viu pouco dele em alguns momentos, mais chave, né? E agora a gente vai ter uma oportunidade de ver melhor, porque o time tem armas para isso, né? Como eu falei, né? É um time que vem buscando essa melhoria. A temporada passada foi bem legal ver o Philadelphia jogar, o estilo de jogo, né? Muito baseado ali em Ohio State, né? Com o Jalen Hurts correndo, passando um pouco a bola, né? Usando formações com 2 running backs. Então, eu achei isso bem legal. Eu acho que essa tendência, né? De vir, né? Como está sendo lá agora, tende a dar uma certa dificuldade para os outros times, principalmente para o Cowboys, que deve ser um time que vai sofrer bastante com o Philadelphia em confrontos diretos, né? Então a gente teve aí o Zach Pascal que chegou, o AJ Brown que foi adquirido uma troca com o Tennessee, como eu falei lá no vídeo da AFC South, né? A gente teve o Jason Kelce, que é center, um excelente center, inclusive, né? Assinou um ano de contrato lá, né? O Fletcher Cox, desculpa, assinou mais um ano de contrato. E teve alguns outros jogadores aqui, como é o caso do James Bradbury, que assinou mais um ano de contrato. São jogadores bons, né? O cornerback bom ali, proteção de passe. Perdeu-se também alguns jogadores até importantes, como por exemplo o Brandon Brooks se aposentou, né? Que era guarda ali da linha ofensiva. O Ryan Kerrigan, né? Se aposentou, que fazia parte do pass rush. Então são jogadores que já estavam num certo declínio, até pela posição, é natural isso acontecer. Posições de linha ofensiva, geralmente os jogadores jogam um pouco, mas eles deram aí até um bom caso, pelo mesmo caso do Ryan Kerrigan, né? Teve problema com lesão, mas conseguiu chegar assim, bem na linha final, né? E teve alguns outros jogadores que saíram, por exemplo, Steve Nelson, né? Que é cornerback, foi lá pro Texas, eu falei disso, né? Então isso você traz um jogador um pouco mais novo, que é o Bradbury, um cara que não tem todas as características do Steve Nelson, de ser um shutdown corner, de marcar homem a homem, mas é um cara que vai proteger melhor o passe, que foi um pouco a deficiência do Eagles na temporada passada. E eles foram no draft buscar alguns reforços, principalmente para a linha defensiva, principalmente para a defesa, né? E principalmente essa dupla aí de linebackers, né? E também um pouco aí buscar um outro tight end, né? Não que o Dallas Goedert não seja bom, mas um cara que também proteja rotas, né? Que proteja ali a linha ofensiva. O Dallas Goedert é um cara bom, mas ele não consegue atuar o tempo inteiro os dois lados do campo. Você tendo dois tight ends grandes, você consegue proteger melhor e você pode usar estratégias, né? Um fica, o outro recebe, ou os dois saem, né? Em jogadas que você precisa acionar todo mundo. Jogadas dos dois tight ends são coisas muito loucas de ver na NFL. A gente quase não vê hoje em dia, mas às vezes acontece. Então eles pegaram o Jordan Davis ali com um excelente defensive tackle lá de Georgia. Falei um pouco dele na live do draft, se vocês quiserem dar uma olhada, depois tá aí no canal. Na segunda rodada eles pegaram o Ken Jurgens, né, o center de Nebraska. É um bom protetor, né? Ele consegue trabalhar bem ali, né, no miolo da rota, mas ainda precisa evoluir a questão de proteção lateral, mas é um cara grande, forte, né, que vai provavelmente ter uma subida grande. O Nakobe Dean, que eu tava muito de olho na primeira rodada pros Patriots, que é um linebacker, né, se o Patriots pegasse um corner, talvez pegaria um line, né. Caiu para a terceira rodada, mas é um excelente linebacker, muito bom protetor de rotas, bom tacleador, e é um cara que vai, com o Nick Sirianni, vai ter uma de Georgia também, né, como Georgia tá revelando bons jogadores defensivos, vai ter um crescimento bom no time e vai aprender rápido o playbook, porque ele joga num sistema bem parecido, ele jogou num sistema bem parecido lá em Georgia, né? E tem também o Caron Johnson, que saiu da sexta rodada, esse é um cara que precisa evoluir, né? Ele não é tão atlético, mas ele é rápido, né? E é bom tacleador, não é tão bom com proteção de rotas, né? Proteção em zona e tudo mais. Mas é um cara que, com o Nick Sirianni também, deve ter um teto de crescimento. Eu acho que são jogadores que vão chegar para somar. Agora, o que isso tudo vai impactar no time do Eagles? O Jalen Hurts vai ter um playbook
com double threat, provavelmente, com um pouco mais de liberdade do que ele já tinha na temporada passada. A linha ofensiva teve sim um reforço, a gente não pode falar isso, né, com a chegada do Ken Jurgens, né, mas ainda é uma linha ofensiva que me preocupa um pouco, porque você precisa dar um pouquinho mais de tempo pro Jalen Hurts tentar fazer o passe, fazer a progressão, escalar o pocket. É um time que tem algumas deficiências na defesa, principalmente quando é jogo terrestre, um pouco, mas é um time que tem um elenco com bons nomes, como é o caso do Devonta Smith, o Dallas Goedert, como eu falei, a gente tem o Fletcher Cox lá na defesa, né, a gente tem o Darius Slay, que é um bom jogador, um bom linebacker, né, como eu falei, o próprio James Bradbury é um excelente corner, vai jogar ali no lado direito, provavelmente. Se esse time não tiver problema com lesão, é um time para dar bastante trabalho pro Cowboys. Agora a gente precisa ver como é que vai desenrolar essa temporada, conforme vai caindo a schedule dos Eagles, porque o Eagles pode tomar essa ponta do Dallas. Eu acho um pouco difícil por causa de confronto direto, mas se a gente for olhar aqui a questão da schedule, o Dallas tem nas 6 primeiras semanas aí o Detroit, Minnesota, Washington, Jacksonville, Arizona e Cowboys, e depois tem a bye week. Ou seja, dá para arrancar 3 vitórias aqui. Por exemplo, Detroit é uma vitória possível, É lá em Detroit? Sim. Vai ser lá no Ford Field? Vai ser no Ford Field, mas é uma vitória possível. A gente tem, por exemplo, o Washington, que é um time que eu vou falar daqui a pouco, tá bem fragilizado, não acho que o Washington faça muita força nessa divisão. É uma vitória possível, apesar de o jogo ser lá em DC, né, lá em Washington. E tem Jacksonville, que é sempre uma dúvida para todo mundo. Então acho que são 3 vitórias plausíveis aqui. Isso se, jogando em casa contra Minnesota, não conseguir arrancar uma vitória. Porque jogar em casa, se bem acho que vai ser um Sunday Night Football isso aqui, né? Vai ser um Monday Night Football. Dá para arrancar uma vitória sim aqui de Minnesota. Agora temos que ver como que esse time vai vir. É possível, né? Como eu falei lá no caso de Minnesota, é um time que também tem bons nomes, mas precisava acertar a questão técnica. Trocou o técnico, agora acho que é um outro time. Então por isso que eu não cravei que é vitória em Minnesota. Mas é possível que isso aconteça. Beleza? Então o time para 8-9, na minha opinião, pode ser 7-10, pode ser 6-11. Vai depender aí de como o desenrolar da temporada do Eagles acontece. E falando de desenrolar de temporada, a gente tem que falar do Giants, né, cara? New York Football Giants, que não trocou o QB, né? Também não tinha o que fazer, rapaziada. A rapaziada tava esperando que o Giants draftasse um QB. A classe de quarterback tá bem ruim. Tanto que eles trouxeram o Tyrod Taylor aí por 2 anos, né? Pra ver se dá uma evoluída no menino Jones. E eu lembro que quando teve o draft da classe do Jones, se não me engano foi 2018, eu falei que, ou 2019, não lembro agora, acho que foi 2018, né? Eu falei que o Jones ia sair na primeira rodada, quase me tacaram pedra nos grupos de NFL, tanto que eu saí da maioria deles, né? Eu tô só em um grupo de NFL hoje, né? De forma mais privada aqui no WhatsApp e tudo mais. É porque, você tá louco. Não tô louco. Todos os scouts apontavam que eles iam pegar o Daniel Jones na 6ª rodada. E pegaram. Ou na quinta, não lembro agora. Só na quinta pick, ou na 6ª escolha geral. Pegaram. Ele tinha teto para crescimento? Tinha. Mas ele caiu num time com um técnico que tinha uma mentalidade um pouco mais ultrapassada. Não que tenha mudado tanto agora pro Debo, mas tá aí, né? Então, o que eu acho disso tudo? Tudo vai versar em como esse time vai ficar saudável. Se o Saquon Barkley vai conseguir jogar a temporada inteira, que vem recebendo até inclusive críticas, né, de alguns especialistas aí, né, da gringa, né, porque é um running back de primeira rodada com alto calibre de desempenho e é um cara que não consegue jogar a temporada inteira, né? Sempre acontece algum problema, alguma lesão, perde jogos e é um cara imprescindível para esse elenco, que é uma escolha alta, que é um cara que tem um teto alto de produção, mas é um cara que não consegue ficar saudável. E para não darem tanto esse risco, eles foram atrás do Matt Breida e trouxeram o Matt Breida. Resolve o problema? Não vai resolver o problema, mas é um cara, né, que vai conseguir dar um descanso maior pro Barkley, porque eles têm um jogo bem parecido. Eles são, sim, quebra-tecos, eu coloquei esse apelido de quebra-tecos, mas não é esse nome. Eles quebram tecos com mais facilidade. Tinha um mosquito que foi mal. Eu e as minhas loucuras aqui no meio do vídeo. Enfim, ele tem essa característica de quebrar tackles, né, invadir a rota inside e tudo mais. E a linha ofensiva recebeu reforço. Eles trouxeram o John Feliciano, o Mark Glowinski. Então são jogadores que chegaram. Sim, saíram bastante gente. Saiu o Elijah Penny, saiu o Devonta Booker. O Evan Ingram foi pro Jaguars. O Kyle Rudolph foi pro Buccaneers, como eu falei do vídeo lá da NFC South. O Nate Soldier, offensive tackle, saiu, o Will Hernandez também, mas isso tudo fez um pouco de sentido porque foram compensados no draft, né? E o time fez bem o draft.
desculpa, acho que inclusive foi até um dos melhores drafts dessa liga, eu falei até, né, na live do draft, né, o Kayvon Thibodeau aí na primeira rodada para reforçar o pass rush do time, que tava precisando dar uma reforçada assim. Pegaram o Evan Neal, o offensive tackle excelente, se não um dos melhores offensive tackles da classe, né, e eles pegaram na segunda rodada o Van Dale Robinson, lá de Kentucky, que é um bom wide receiver, cara alto, rápido, bom executor de rotas, né, tem essa questão aí do move, bastante atlético, tem que ficar saudável também, teve algum probleminha de lesão no começo da temporada, mas acho que não vai ser problema, ele vai ter que dar uma melhorada no físico e tudo mais, mas deve chegar bem. Trouxeram o Joshua Exildo, acho que fala Exildo o nome dele, é guard lá de North Carolina, boa adição na minha opinião. Para secundária, eles trouxeram o Danny Belton, que tem um probleminha em querer dar predict em rota, mas é um cara muito bom tacleador. Ele provavelmente vai jogar como free safety se ele for aproveitado no elenco, né? E outros mais aqui que chegaram, né? Eu acho que é um time que tem ainda um pouco a se desenvolver. Eu falei disso tudo, né? Porque o que acontece? O Giants tem um seríssimo problema. Acho que é o principal problema que eu vejo mais a rapaziada reclamar que torce pro Giants, que é a questão do quarterback. Porque o time até consegue se virar em questão de recepção. Você tem o Saquon Barkley, que quando joga é um cara que faz pelo menos 80 jardas por jogo. Só que o que é o problema? É a posição de QB. É você ter um QB teoricamente fraco, né, que desenvolveu pouco nesses 4 anos de liga, podemos colocar aí, e que já está sendo especulado, né, para ter outro quarterback. Trouxeram o Tyrod Taylor, como eu falei, não vai resolver o problema, mas é um cara que vai, pela experiência, deve fazer alguma coisa lá, né, dar um impulso no Daniel Jones, porque o Daniel Jones tem muito problema de leitura, cara. Eu não acho que ele é um mau passador, né, ele tem sim um probleminha de execução, de passe, né, a forma como ele passa e tudo mais. Ele escala mal o pocket às vezes, mas ele é um pocket passer, né, então é claro que isso faz parte da base de um pocket passer, mas eu não acho eu não acho ele um passador ruim, eu acho que ele tem leituras horríveis. Vamos comparar ele um pouco com o Jared Goff. O Jared Goff tem um cara que tem um passe legal, que tem até um braço ok, não é o caso do Daniel Jones algumas vezes, mas ele é um cara que tem péssimas leituras, é a questão do Jones. O Jones ainda não conseguiu interpretar bem essa rota, né? Interpretar bem as defesas dessa rota, interpretar bem as defesas, e é um cara que peca muito nisso. E outra, a linha ofensiva não dá tempo pro cara, né? Então ainda teve tudo isso. Agora com a chegada do Evan Neal, com a chegada dos outros caras que vieram, o John Feliciano, o Glowinski, o Feliciano tava free agents, provavelmente deve jogar aqui. Eu vou até dar uma olhada no depth chart aqui. Aqui ele não tá listado ainda, né? Então tá assim, ó, tá como center aqui, mas eu acho que ele deve jogar aí como guard, não sei, vai depender se o Exildo vai jogar, enfim. Então, temos reforço. Agora, mesmo assim o time não conseguir deslanchar, que eu acho que não vai deslanchar, é um time que a gente vai ver mais um ano e os torcedores do Giants bastante frustrados, né, com a situação do time. Eu não acho que o coordenador de ataque seja o melhor para esse time. O Brian Daboll até é um cara que tem até comando, tem algumas ideias legais, tem algumas chamadas boas, mas também não sei se é o cara da franquia, na minha opinião, né? Então, dado isso tudo, esses vários problemas, com o Barkley não ficar saudável, o Daniel Jones, que é um problema, a questão das lesões na linha ofensiva, defensiva e secundária, isso faz o Giants cair. A divisão tá bem complicada. Se a gente for olhar o calendário aqui, ó, você tem Tennessee na primeira semana, Carolina na segunda semana, Dallas Cowboys na terceira, Chicago, Green Bay na quinta, Chicago na quarta, Green Bay na quinta e Baltimore Ravens na sexta. A schedule do Giants não é legal. Esses 6 primeiros jogos aqui, cara, olha, assim, vamos lá, dá pra ganhar de Chicago, dá pra ganhar até de Carolina, mas não dá pra ganhar de Baltimore. Eu acho que não ganha do Dallas, porque é lá em Dallas, né? Não, é em casa esse jogo é em casa, tá em Nova York. E Tennessee é um time embaçado, porque vai ser o jogo lá em Tennessee, velho. Então, é uma schedulezinha bem apertada aí pro time do Giants. E vai ter um probleminha na temporada aí, que são as lesões. Então, eu coloquei 6-10 aqui. Claro, né? Tô aberto aí a outras opiniões. Deixem aí nos comentários, inclusive. E vamos falar do Commanders para encerrar, né? O Commanders, cara, tava tudo certo pro Commanders, cara. Olha, eu vou te contar um negócio. Eu não sei o que acontece lá. Alguma coisa acontece, não sabemos o que. E é ruim isso, né, cara? Porque é um time clássico, né? Um time que tem já 3 Super Bowls aí na conta. Não é muito conhecido aqui. A galera lembra do antigo nome, que a gente não pode falar aqui por questões de segurança. Vocês sabem qual era o antigo nome que o Washington tinha. E agora é um time que, cara, vem amargando aí escolhas ruins, vem amargando também problemas internos, né? Aí com patrocinadores e tudo mais. Mas ainda é um time que tem bastante base lá nos Estados Unidos. E a gente vê que é um elenco que, pô,
quer chegar em algum lugar, mas sempre tem algum problema. E qual que é o problema dessa vez? Carson Wentz tem bons nomes no ataque, tem excelentes nomes na defesa. Como, por exemplo, você tem o Antonio Gibson, que é um bom corredor. Você tem aí o Terry McLaurin, que eu acho que é um excelente wide receiver. Até eu queria ele nos Patriots, né? Você tem até aí o Johan Dotson, que é um cara bom, rápido, bom a isca, tipo estilo Tyler Boyd da vida, assim. Tem o Kurt Samuel também, que eu acho que tem alguns probleminhas, mas é um cara bom também. Dá pra você rodar uma formação com 3 recebedores aqui, tranquilo. Né? O problema é o quarterback. Você tinha o Taylor Heinicke, que eu acho que era o cara que tinha que continuar mantendo lá, não acho que tinha que mexer com o Carson Wentz, mas eles estão apostando que o Wentz vai ter uma temporada saudável e vai conseguir levar esse time aos playoffs, que não vê há algum tempinho, né? A última vez que o Washington foi aos playoffs foi 2020, né? Contra... Tempinho não, né? Tem 3 anos, vai, que eles não vão aos playoffs, né? E na defesa você tem até bons nomes, por exemplo, você tem o Jamin Davis, que é um bom linebacker, você tem ali o Jonathan Allen, que joga como defensive tackle, quem mais aí? Deixa eu ver se eu lembro algum que eu gostava mais. O William Jackson, terceiro, até um bom corner, acho que tem algum probleminha para marcar o homem a homem, ele faz um pouquinho de falta, mas é um cara aqui que você vê que ele tem essa função aí, né, de ser um shutdown corner. É claro que a gente pode esquecer do Chase Young, que teve problema de lesão na temporada passada, não sabemos se volta ainda para essa temporada, né, senão quem vai jogar no lugar dele é o James Smith-Williams ou o Shaka Toney, né, que é o cara que segundo aí a rotação. O time perdeu alguns nomes, como eu falei, Ryan Fitzpatrick se aposentou, o DeAndre Carter foi pro Chargers, como eu falei, o Adam Humphries, né, virou free agent, né, o Rick Seals-Jones foi pro Giants, né, como eu falei agora há pouco, não lembro se eu falei, se eu não falei, tá falado agora, o Brandon Scherf foi pro Jaguars, aí é uma grande perca para linha ofensiva, que eu acho que é um bom guard, né, o Matthews Ioannidis foi lá pro Panthers, falei bem pouco dele, mas é um bom jogador para vir em outras rotações, tipo rotação Dime, por exemplo, que jogava bastante. E alguns outros nomes aqui, alguns vocês provavelmente não vão lembrar. O Landon Collins não tá mais lá, né? O Landon Collins saiu também. Então são jogadores que vão fazer sim alguma diferença. E o draft antes de eu falar dos caras que chegaram, o draft do Washington foi até um draft ok. Acho que não cobriu todas as necessidades do time pelo número de picks. Mas trouxeram o Jahan Dotson, como eu falei para vocês, né, que eu até comentei agora que eu acho um bom jogador, né, ele foi draftado essa temporada. A gente tem ali o Percy Butler como safety, Louisiana, na 4ª rodada, mas é um cara que tem bastante teto para crescer. E eu gostaria de destacar essa escolha da 7ª, que é o Chris Paul, não porque ele parece com o nome do Chris Paul que joga na NBA, mas ele é um excelente linebacker não, o cara que joga na linha ofensiva, lá de Tulsa, é um cara muito bom, ele joga em mais de 2 posições, como tackle, como guard, né, eu já vi até tapes dele rodando como center, então é um cara que pode ter esse nível de produção alto, pode ocupar algum espaço aí, se assim, né, for desejado lá pelo Rivera. O que acontece? O que é o problema desse time hoje, na minha opinião? Primeiro, lesão. Sem o Chase Young, você perde a força que você tem no pass rushing, e com o Chase Young você vê que o time dava mais trabalho, né, do que dá hoje, né, nessas últimas temporadas, na última temporada específica. É um time que tem bons nomes no ataque. Você já vi jogos do Taylor Heinicke aí com mais de 300 jardas. Né, eu falei de Sam Howell, o Sam Howell foi draftado também, né? Eu acho que eu acabei não falando. Né, o Sam Howell foi draftado, né? Eu acabei não falando, hein, cara? Acho que eu não falei. Enfim, Sam Howell também foi pra lá. Sam Howell. Draftado, tá, foi lá pro Washington. Ser terceira escolha, mais. Então, enfim, voltando aqui. Então, tem bons nomes no ataque. Eu acho o Gibson um excelente corredor. Terry McLaurin, bom wide receiver. É uma linha ofensiva que tem um problema, principalmente por onde de lesão. Logan Thomas, se ficar saudável, é um tight end para disputar top 10, top 5. Né, mas precisa ficar saudável, como eu falei. E teve esse reforço. Só que essa posição de QB aí, se não for modificada durante a temporada, vista a necessidade, e se o Carson Wentz não começar indo bem mesmo jogando, é um time que vai perder bastante jogo e é um time que tem um calendário complicado, como eu falei para vocês mais cedo. Os 6 primeiros jogos são Jacksonville, Detroit, ok, dá para arrancar 2 vitórias, mas aí você tem Filadélfia, Dallas, Tennessee e depois Chicago. Aí piora um pouquinho, porque depois de Chicago é Green Bay. E aí é em casa, ok, é em casa e tudo mais, mas até a bye week são times bem complicados. Você tem Indianápolis, você vai ter Minnesota, você tem Filadélfia, você tem Nova York, que é jogo divisional, você tem Nova York 2 vezes, inclusive. Aí no final você tem São Francisco, Cleveland e Dallas. São Francisco, Cleveland e Dallas vai depender de como vai estar a temporada. Mas, cara, eu acho que não ganha do São Francisco, mesmo todo mundo saudável. O São Francisco é um pouco mais time nesse aspecto. Indianápolis vai ser um jogo legal de ver, porque é um time contra o ex-time do Carson Wentz, né?
Então vai ser bem legal de ver. Enfim, mas eu acho que é um time que fica 3-14, visto ao problema do cornerback. Isso pode mudar? Pode mudar. E eu acho que teria que ter um pouco mais de espaço pro Howard, porque ele até foi bem na pré-temporada. Ele fez alguns jogos bem ali, principalmente contra Baltimore, passou de 250 jardas. Então é um time que eu queria ver mais, né? Mas a gente sabe que tem esses problemas aí de lesão e tudo mais. Mas se não mudar, eu acho que é um time que vai ter bastante problema durante a temporada e vai ter que começar a olhar aí principalmente para a posição de QB, caso eles não queiram ficar mesmo com o Sam Howell, que eu acho que é meio difícil, que eu acho até um Sam Howell um cara que fit lá. Mas questão de linha ofensiva, questão de linha defensiva realmente peca bastante e o Chase Young precisa voltar, a gente ainda não tem novidade sobre isso. Beleza, senhores? Bom, agradecer demais aí a esses 8 vídeos de análise, né? Análise assim do que aconteceu, o que eu acho que vai acontecer, que foi impactante aí, né? Eu vou deixar todos aqui na descrição, mas se você não quer ver em ordem, vai lá na playlist NFL 2022-2023 no canal, que estarão todos lá, tá? Novamente, se você não deu like no vídeo e não está inscrito no canal, faça isso agora, clique no like, clica aí e se inscreva no canal, ative as notificações, porque a NFL está voltando, como diria Everaldo Marques, né? Setembro sempre chega. Muito obrigado a todos. Agora a gente volta aí só para os vídeos de review semanais. Um forte abraço para todos. Uma boa semana. Você deve estar vendo esse vídeo aí na segunda-feira à noite, provavelmente. Não sei. Eu gravei agora no sábado, né? Uma boa tarde a todos aí, ou dia, ou noite. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau.